Isso. Então, você até pode corrigir o ângulo depois. Mas o que eu quero é que, ao chover, a água saia rapidamente dessa região, porque é justamente daqui que a planta vai rebrotar. Você compra um arbusto maravilhoso para ter uma arvrinha em casa, aquele efeito de planta grande. E depois de um tempo, ela vai ficando assim, ó, toda pernuda. Cadê as folhas que estavam aqui embaixo? Meu Deus, quanto galho! Você percebe que ela só produz folha na ponteira, cada vez mais alto, e embaixo cada vez mais pernuda. Neste vídeo você vai aprender a comprar direito, a evitar que a sua planta fique assim e o que você pode fazer se sua planta já ficou pernuda. Esta pleumele que está aqui do meu lado é a pleumele de folhas claras, de folhas variegadas. Normalmente, essa folhagem é toda verde e aqui você tem uma mutação que produz a folha verde com listras amarelas. Quanto mais clara a folhagem, mais de sol ela é. Então, o primeiro problema que gera plantas pernudas é o erro na hora de escolher a planta para sua casa. Se você escolhe errado, depois você fica rebolando na sua casa para fazê-la se adaptar à planta. Não faça assim, é o contrário. Primeiro eu vejo o que eu tenho de condições em casa, se bate sol, quantas horas, se tem vento, se é um ambiente mais quente. Eu faço toda essa avaliação para só depois decidir que planta colocar naquele lugar, tá? Mas, Carol, eu já comprei e já deu ruim. Então, vamos lá. A partir do momento que você já fez a compra e a planta está começando a perder folhas embaixo, a primeira coisa que você tem que perceber é que a folha precisa da luz do sol. Não da claridade, da luz do sol. Algumas plantas pedem poucas horas de sol, outras plantas pedem sol o dia inteiro. Mas a grande questão é que só com claridade elas não conseguem ficar bonitas e vistosas. Isso aqui, antes de mais nada, é causado por excesso de sombra e falta de sol, tá? Acontece muito às vezes de se comprar uma planta e ela está perto de um muro que projeta sombra justamente na parte baixa do arbusto. Então, ele continua produzindo folhas novas nas ponteiras que tomam sol, mas a parte que está perto do muro acaba sempre sombreada e naturalmente perde folhas. Ok, Carol, já sei que ao comprar a planta, preciso escolher a planta certa para mim e que eu devo evitar que ela fique completamente sombreada na parte mais baixa, mas já deu ruim. Já tá desse jeito, tá igualzinha a sua planta. O que eu faço? Hashtag sincerão, tesoura nela. Só um alerta, alerta, não vai adiantar nada você melhorar o aspecto da planta, ela rebrotar e continuar num local muito sombreado, combinado? Pleumele é um arbusto de sol pleno. Tanto a folhagem clara quanto a pleumele de folhagem verde precisam de sol. A verde aceita ficar num ambiente com 2, 4 horas de sol. Claro que ela sempre vai ficar melhor quanto mais sol tiver. E a verde clara precisa de sol o dia inteiro. Eu vou te provar isso. Aqui você vê a nossa pleumelinha sofrida, crescida num ambiente muito sombreado, né? Olha o que pode acontecer com essa planta se colocada num ambiente correto e podada direitinho. Olha o potencial que ela tem. Então não aceite uma pleumele estiolada e infeliz só porque você está com medo de podar. Se encha de coragem, faça pequenos testes e quando você se sentir pronto, vem comigo que eu vou te explicar em detalhes como fazer isso. Tudo que eu mostrar na pleumele funciona também para outras plantas arbustivas tropicais, tá? Então, você pode adaptar esse tipo de poda para outras espécies que gostem de calor e de umidade. A partir de agora a coisa vai ser intensa, então eu vou explicar antes o que eu vou fazer, combinado? A gente vai
cortar criando um efeito mais de pirâmide, de triângulo para ela. Isso significa que não serão cortados todos os galhos na mesma altura. Alguns galhos vão continuar pernudos de propósito, porque eu quero mantê-los mais altos, e outros eu vou cortar bem mais baixo. As ponteiras que eu tirar podem virar mudas, são estacas. Algumas eu vou recolocar nesse mesmo vaso e outras você pode separar para primeiro plantar num vaso menor, deixar enraizar para depois escolher onde você vai pôr. Por que fazer isso? Por que eu não posso espetar tudo no mesmo vaso? Primeiro, porque o vaso é muito pequeno. Segundo, porque você fica com um backup. Se alguma estaca se perder, se alguma secar e morrer, você tem outras plantadas em outros vasos e de outros jeitos para ser uma garantia. Isso é fundamental em plantas que são xodó. Você tem muito mais chances de pelo menos uma das estacas ir para frente. Toda vez que se corta a planta, a gente corta na diagonal. A gente não corta reto. Vou te mostrar o ângulo certo para cortar e a altura também, usando essa estaca aqui de exemplo. Ó. Então eu tenho uma estaca principal, um galho mais grosso, e dele saem vários galhos menores, tá vendo? Muitos. Cada um desses galhos menores já tem tamanho suficiente para virar uma estaca, tá? Então, se você quiser, você pode tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6 mudas pelo menos daqui. Quando a gente corta, a gente nem deixa toco, assim, esse é errado. A gente não corta muito rente do tronco, senão você vai ferir o galho principal, assim, por exemplo, seria muito rente. E a gente sempre corta em ângulo. Só que a história do ângulo é uma grande dúvida para as pessoas. Se eu cortar desse jeito, a água acaba acumulando justamente na forquilha. E é isso que a gente quer evitar. A gente quer o oposto disso. Isso. Então, você até pode corrigir o ângulo depois. Mas o que eu quero é que ao chover, a água saia rapidamente dessa região, porque é justamente daqui que a planta vai rebrotar. Entendeu a diferença? Então, ó, não deixa toco grande e acerta o ângulo para tirar a água da forquilha ou do corte e não para deixar a água ali. Assim não, assim sim. Então, para conseguir esse resultado aqui, uau! O que você precisa são 2 T's, tesoura e tempo. Vou aproveitar para te convidar para ser meu aluno no meu curso Como Tirar Mudas. Essa semana ele tá com mais de 50% de desconto. O legal das mudas é que você ganha tempo, você acelera. O processo por sementes é lento, por mudas é rápido. Você vai aprender estaquia, alporquia e enxertia nesse curso, que tem também plantas para horta, ornamentais, orquídeas, até de rosa do deserto. Aliás, de roseira tem. Aproveita então hoje para fazer sua matrícula, clicando no link que está logo abaixo da descrição desse vídeo. A planta que ficou pernuda não produz folhas novas na parte pernuda, isso é bem importante. É raríssima a espécie que é capaz de rebrotar de um galho que já está sem folha. Então ela só vai produzir folhas novas nas ponteiras. Lembra disso, porque se você cortar esse galho muito alto, a folha nova também vai vir só lá de cima. Respira fundo, mentaliza que o que você mais quer é que essa planta fique bem e vamos embora. Depois da primeira poda, você consegue enxergar um pouco melhor o desenho que você deseja alcançar. E aí você pode fazer ajustes. Essa parte que está podada aqui vai produzir folhas nessa altura. Essa parte podada aqui vai produzir folhas nessa altura. Essa parte mais baixa vai produzir folhas nessa altura. Imagina mais ou menos uma mão para você ter uma noção de onde vai ter folha nova. E aí, se você precisar,
ainda está ficando muito pernudo embaixo, você pode ajustar e colocar alguns galhos mais embaixo, tá? Sempre lembra de acertar o ângulo para que a planta não tenha o risco de apodrecimento. Outra coisa que ajuda demais é passar própolis. Extrato de própolis é um excelente ajudante na jardinagem, tenha sempre em casa. Ele dura anos e ele serve para muitas podas de orquídea, de suculenta, para tudo, tá? Planta selada, vamos preparar o solo para enfiar as estacas. Essa é uma terra que eu venho adubando regularmente. É um substrato bem estranho, eu não sei o que eles usam aqui. Duas coisas que você provavelmente vai notar ao mexer na sua planta. Primeiro, que o substrato em que ela estava provavelmente não ajudou. Ele também é um dos causadores de a planta estar tão feia. Não é só falta de sol, também é falta de nutrição. Olha que terrinha mais pobre, dura, seca. Aqui você vai ver também que essa casca superior tem essas coisas meio estranhas aqui, ó. Isso aqui é a papa de liquidificador que eu uso para adubar as minhas plantas. Dá uma revolvida ao máximo que você puder no substrato para conseguir melhorar a penetração da água e dos adubos e ajudar não só a planta mãe a se recuperar, mas também as estacas que você vai fazer. Segue mentalizando que você está fazendo o melhor que você pode pela planta e capricha aqui na adubação para que ela consiga se recuperar o mais rápido que der. Não tirei a planta do vaso, mas preparei uma mistura melhor de substrato que equivale a pelo menos 1/3 do vaso, tá? Então, eu reaproveitei a terra velha e acrescentei um substrato bem adubadinho com bocache e com vermiculita. Aqui tem essas coisinhas brancas que você vê, são vermiculita. Cortamos, beleza. A planta daqui a 6 meses, 9 meses vai dar um sinal e vai ficar bonita. Eu vou ficar com esse monte de galho feio até lá? Não. Aproveite uma parte dos galhos que você cortou para fazer mudas. Vou te mostrar como fazer mudas altas. Lembrando que as mudas grandes, que a gente mantém as folhas, demoram mais para enraizar e as folhas provavelmente vão secar depois de um tempo. Mas até que isso aconteça, você tem um aspecto um pouco melhor no seu vaso. Se você tiver um galho com muita folha, você pode cortar ele no meio. Eu vou fazer 2 mudas, só que eu preciso tirar as folhas da parte mais baixa, tá? Essas folhas que ficam enterradas acabam apodrecendo rente ao caule e podem trazer fungos e bactérias para a sua estaca. Enchemos de estaca mais do que o recomendado para um vaso desse tamanho, mas lembre-se que a gente prefere fazer a mais para garantir caso uma ou outra morram, tá? Tem material suficiente para você testar estaca longa, estaca curta, com folha cortada, com folha inteira. Testa verdinho, você vai descobrir que a jardinagem é generosa com quem se arrisca. Cubra com casca de pinos e molhe em abundância. Essa moça aqui vai precisar de uns 6 meses para rebrotar e de pelo menos 9 para ficar bonita. E nesse período todo, o máximo de sol que você puder oferecer para ela será muito bem-vindo, inclusive para acelerar a rebrota. Não esquece que durante todo esse período você precisa adubar. Lembra como o solo estava ruim? Vamos melhorando esse solo. Então, 2 T's, tempo e tesoura e um pouquinho de adubo vão te ajudar a recuperar um arbusto que estava pernudo. Tem dúvidas? Deixa aqui embaixo nos comentários que planta você está com dificuldade de cultivar, que ela pode ser o tema de um próximo vídeo. Até lá!